noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Representantes dos três poderes se manifestam sobre os protestos do 7 de setembro. Está preso um dos suspeitos de financiar os violentos ataques a bancos em Araçatuba, no interior de São Paulo. Na terceira reportagem especial em homenagem à Semana da Independência, vamos mostrar a riqueza do meio ambiente da Serra do Mar, lugar por onde Dom Pedro passou até chegar às margens do Rio Ipiranga. E na Bahia, a fila da vacina contra a Covid rendeu muito mais que a imunização. Terminou em história de amor. No dia seguinte às manifestações do 7 de setembro, integrantes dos três poderes se pronunciaram sobre os protestos dessa terça. A repórter Manuela Castro acompanhou essas repercussões e traz ao vivo mais informações para a gente. Manuela, boa noite. Olá, Paulo. Boa noite a você, a Catiúcia e a todos que nos acompanham. Olha, logo após as manifestações de ontem, a esplanada dos ministérios continua fechada para carros. Ainda há caminhões aqui na região e alguns manifestantes continuaram os protestos hoje. Inclusive, houve um princípio de tumulto no Ministério da Saúde na parte da manhã. Manifestantes cercaram e hostilizaram uma equipe de reportagem e também tentaram entrar à força no prédio do Ministério. Hoje também foi dia de repercussão política sobre as manifestações nos três poderes. Vamos ver agora na reportagem. Na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, Luiz Fux, fez um discurso em que destacou a presença dos cidadãos nas ruas em comemoração ao 7 de setembro e o desenrolar das manifestações. Fux disse que a Corte não vai aceitar ameaças à sua independência e ao cumprimento de suas decisões e defendeu o Estado democrático de direito. Este Supremo Tribunal Federal também esteve atento à forma e ao conteúdo dos atos realizados no dia de ontem. Cartazes e palavras de ordem veicularam duras críticas à Corte e aos seus membros. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo contra as suas instituições. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, destacou a importância da harmonia entre os três poderes para o bom funcionamento da democracia. A independência entre os poderes pressupõe harmonia. Sem esta, o equilíbrio transfigura-se em conflito permanente. Essa harmonia que pregava John Jay há de ser buscada por todos e exige institucionalidade nas medidas e recursos próprios e no devido tempo. Não podemos desprezar os recursos e ferramentas da institucionalidade. Os discursos foram uma resposta às manifestações que aconteceram ontem pelo país contra e a favor do governo. O presidente Jair Bolsonaro participou dos manifestos na esplanada dos ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo. Em seus discursos, fez críticas ao que chamou de prisões políticas feitas por decisões do Supremo Tribunal Federal e pediu providências do presidente da Corte. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a tensão atual entre os poderes da República. Na minha visão, existe um tensionamento, principalmente entre o Judiciário e o Executivo. Eu tenho a ideia muito clara que o inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes não está correto, o juiz não pode conduzir inquérito.
Eu acho que tudo se resolveria se o inquérito passasse para a mão da PGR e acabou. Isso aí distensionaria todos os problemas. Depois das manifestações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu cancelar as sessões deliberativas e as reuniões de comissões previstas para quarta e quinta-feira, alegando questões de segurança e realinhamento de pautas com os líderes dos partidos. Na Câmara, o presidente Arthur Lira também respondeu às manifestações e disse que o Legislativo é a ponte para apaziguar as relações entre o Executivo e o Judiciário. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. A gente segue falando de política e desse dia seguinte às manifestações do 7 de setembro, porque havia a expectativa de votar a proposta que cria um novo código eleitoral na Câmara ainda hoje. Mas essa discussão deve ficar só para a semana que vem, não é isso, Manuela? É isso mesmo, Catiúcia. Com as discussões sobre as manifestações, o Código Eleitoral acabou esfriando no plenário da Câmara. Os parlamentares quiseram repercutir também as manifestações de ontem e deixaram o código para mais tarde. Provavelmente vai ficar para outro dia. Olha, essa votação precisa acontecer rápido, porque se não for votada até o início de outubro, as novas regras não vão valer para as próximas eleições. O código ele vai reunir as leis eleitorais que já existem, que estão espalhadas em diversos códigos, e também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Entre as mudanças, o texto, por exemplo, estabelece uma quarentena de 5 anos para militares, policiais, também procuradores e juízes que quiserem se candidatar. Há também agora uma regra mais rígida para a prestação de contas das campanhas, com a apresentação dos documentos num sistema da Receita Federal. E outra mudança que também chama atenção é que acabam as punições para os partidos políticos que não seguirem as regras de cotas de gênero e raça. Paulo. Obrigado, Manuela. E para falar mais sobre as manifestações de integrantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, eu converso agora com o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Como é que você avalia essas falas e as repercussões dessas falas no mundo político e no mundo jurídico? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu diria que o mundo político e jurídico se dividiu hoje em dois grandes grupos, né? Temos um grupo que considerou que as atividades de ontem foram atividades normais, típicas de uma democracia, e nesse grupo eu colocaria principalmente o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse depoimento que nós acabamos de ouvir aqui no VT. Eu acrescentaria o próprio vice-presidente Mourão também, e eu não poderia deixar de mencionar o próprio procurador-geral Augusto Aras, que inclusive foi quem fez o discurso logo após o discurso do presidente do Supremo, Luiz Fux, né? Inclusive, ele, até de certa forma, ele deu uma moderada ao dizer que houve, na verdade, uma festa cívica, né? Com manifestações pacíficas e plurais. A voz das ruas é a voz da liberdade do povo. Então, foram trechos do discurso do procurador-geral. Então, com isso, quem fez também um discurso muito crítico foi o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Então, na verdade, no final das contas, eu diria que a gente teve um equilíbrio, porque você tem pessoas importantes, né, dentro da República, né, como o presidente da Câmara, o próprio procurador-geral, dizendo que houve uma manifestação normal democrática, e você tem figuras também igualmente importantes, como o presidente do Senado, o presidente do Supremo, dizendo que as manifestações tinham um conteúdo antidemocrático por parte de alguns dos seus integrantes. Ok, professor, obrigado e até amanhã. Até amanhã. E o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da tese do marco temporal. Esse caso vai decidir se os indígenas só poderão reivindicar áreas onde já estavam antes da promulgação da Constituição de 1988 ou se terão direito à demarcação de terras mesmo depois dessa data. O relator, ministro Edson Fachin, reafirmou que não há jurisprudência sobre a tese do marco temporal e se colocou contra ela. Fachin, no entanto, dividiu o voto em 2 partes e terminou hoje apenas a primeira, de contextualização. Antes de ir para a segunda parte, sobre o mérito, o presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, encerrou a sessão. O julgamento será retomado amanhã. O caso é de repercussão geral, ou seja,
Essa votação vai valer para o conjunto das demarcações de terras indígenas no país. Ao longo dessa semana da independência, você tem visto aqui no Repórter Brasil reportagens especiais sobre o assunto. Uma das características marcantes de Dom Pedro, imperador do Brasil, era a relação dele com a natureza. Ele gostava de escalar e fazer trilhas e do contato com a fauna e flora brasileiras. No capítulo de hoje, você vai conhecer mais sobre a Serra do Mar, lugar que ficou marcado como Caminho da Independência. Conexão. Pela floresta, a perder de vista, dois estados seguem unidos. São Paulo e Rio de Janeiro não se dividem dentro do Parque Estadual Serra do Mar. Declarada pela Unesco como reserva da biosfera, é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade e também um dos biomas mais ameaçados do planeta. O Parque Estadual Serra do Mar é a maior unidade de conservação da Mata Atlântica. Só aqui neste espaço, 1.200 espécies de plantas, entre elas algumas medicinais e outras que estão sob ameaça de extinção, como por exemplo o palmiteiro. A floresta também protege 1.361 tipos de animais. Tem o tamanduá-mirim, tem inclusive um sapo que foi descoberto há pouco tempo, o Brachycephalus ibitinga, é bem recente. Tem onças, né? Tem comunidades do muriqui, que é o maior primata da América Latina. Tem o araçaribanana, também ameaçado de extinção, várias outras espécies. No parque, a floresta está protegida. Com ela, parte da nossa riqueza cultural e histórica, prestes a completar 2 séculos. Para celebrar o centenário da independência, 8 monumentos foram construídos ao longo da Estrada Velha de Santos. E o tempo só fez bem à Serra do Mar. No próximo ano, 2022, quando a gente comemora 200 anos da independência, vai ser tempo de semear. A Fundação Florestal está com um projeto muito grande e importante. Ele vai adquirir das comunidades do entorno sementes de palmito jussara e vai comprar essas sementes, e essas sementes vão ser dispersadas no Parque Estadual, porque a gente necessita do palmito jussara. Tem espécies que, se não há o palmito jussara, você não encontra essa espécie no local. Por exemplo, a jacutinga. Para além do que representa na biodiversidade, a Serra do Mar também teve um papel histórico na industrialização do país. A geografia daqui ajudava num projeto ambicioso da canadense Light, que explorava a energia elétrica no Brasil. A serra é uma barreira natural para os rios que correm em direção ao interior de São Paulo. Esses dutos gigantes grudados no paredão da montanha levam água e chegam na usina de Henry Borden por uma passagem subterrânea. Se houver um blackout na região sudeste do país, a usina, com seus 95 anos, entra em funcionamento para tirar da escuridão até 2 milhões de pessoas. Isso tudo num cenário em que as árvores parecem esculturas e a neblina apaga até asfalto. Estamos chegando num dos pontos mais lindos e surpreendentes da Estrada Velha de Santos. Essa é a Curva do Mirante. E aqui do alto você consegue observar a Baixada Santista, a Rodovia dos Imigrantes, o encontro entre os vales. Não à toa, esse lugar recebeu um apelido. É a Curva do Uau. O
O vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, embarcou hoje para a Amazônia com um grupo de embaixadores de países da Europa, Ásia, América do Sul e África. De Belém, ao vivo, a repórter Márcia Fernandes conta os detalhes dessa viagem para a gente. Não é isso, Márcia? Boa noite. É isso mesmo, Catiúcia. Boa noite para você, boa noite para o Paulo e para todos que nos acompanham pela TV Brasil. Pois é, eu estou em Belém, na capital do Pará, e durante todo o dia acompanhei essa missão, essa viagem do vice-presidente Hamilton Mourão, acompanhado de embaixadores, uma viagem de 3 dias pela Amazônia Oriental. E a primeira parada hoje foi no município de Parauapebas, na Serra dos Carajás, ali no sudeste do Pará. Lá a comitiva conheceu os trabalhos de uma mineradora que atua com minério de ferro na região e que tem a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. Eles também tiveram acesso a informações sobre a preservação ambiental praticada pela empresa. Os visitantes puderam conferir, por exemplo, como funciona um caminhão autônomo, sem motorista e com um sistema que reduz a emissão de gás carbônico. Eles também puderam conferir outras atividades na empresa, inclusive o reaproveitamento da umidade da região para o funcionamento a seco, ou seja, nessa usina não há barragem de rejeitos de minérios e também há uma redução no consumo de água e energia elétrica em torno de 90%. A comitiva também pôde conferir outras ações da Vale na preservação do meio ambiente. A empresa atua numa região onde funcionam 6 unidades de conservação, inclusive a Floresta Nacional dos Carajás. Juntas essas unidades, elas têm 800 mil hectares, o tamanho de 800 mil hectares, aproximadamente o tamanho de 5 vezes a cidade de São Paulo. E a previsão é que amanhã a comitiva siga aqui no Pará nesse trabalho de conhecimento em relação à região da Amazônica. Catiúcia, Paulo. Obrigada, Marcinha. Antes de embarcar para a Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão falou com a nossa equipe sobre os desafios dessa viagem. Veja aí o que ele disse. Os desafios são muito claros. Em primeiro lugar, é uma questão nossa da gente realmente ter a soberania sobre todo o território da Amazônia. Não adianta a gente ter o controle jurídico, mas ter dificuldade em exercer esse controle jurídico, face, né, às ilegalidades que lá ocorrem. Né? E o segundo aspecto, né, é a comunidade internacional entender a amplitude da Amazônia, o tamanho, as características, né, e não pura e simplesmente comprar aquilo que lê uma vez ou outra em alguma publicação. Daqui a pouco você vai ver. Está preso o suspeito de financiar os violentos ataques a bancos em Araçatuba, no interior de São Paulo. Os detalhes depois do intervalo.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 33 anos que é apontado como diretor financeiro dos ataques a bancos em Araçatuba, no interior de São Paulo, na semana passada. Ele foi capturado em Sorocaba, a mais de 400 quilômetros do local dos crimes. Além dele, 2 pessoas foram presas. O roubo da semana passada foi o ataque a bancos mais violento dos últimos anos. Os bandidos espalharam bombas pela cidade e usaram reféns como escudos humanos. Pelo menos 4 pessoas ficaram gravemente feridas e 3 morreram, entre elas um dos criminosos. Segundo o suspeito preso, só a logística do roubo teria custado R$600 mil. No Rio de Janeiro, uma explosão na caldeira de uma fábrica de pastilhas deixou 5 feridos. O impacto foi tão forte que derrubou o muro de um condomínio e arrancou janelas de prédios. A explosão só não terminou em tragédia porque não houve expediente na fábrica. Algumas janelas também quebraram e destroços ficaram espalhados na área externa do edifício. Tomei um susto enorme. Minha janela tremeu toda, achei que era alguma coisa no bloco. 5 pessoas ficaram feridas na explosão. Elas foram socorridas no local pelo Corpo de Bombeiros e liberadas em seguida. Agora, a polícia está investigando o que teria provocado o acidente para tentar responsabilizar possíveis culpados. No dia seguinte à explosão, as pessoas que moram perto da fábrica de pastilhas de Garganta ainda estavam assustadas. Os moradores estão ansiosos, estão preocupados com a situação aí agora. A Defesa Civil informou que não tem perigo, mas a gente não sabe, né, o dia de amanhã como é que vai ficar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu em uma caldeira, mas não provocou incêndio. As caldeiras servem para esquentar líquidos e funcionam como uma grande panela de pressão. Elas têm dispositivos de segurança para evitar o que aconteceu. Então, esses dispositivos, de alguma forma, falharam e a operação pode ter falhado, deixando a pressão se elevar descontroladamente, ou a temperatura, ou o nível de água. E nós tivemos aí o colapso. No Afeganistão, o dia seguinte ao anúncio da estrutura do novo governo foi de muita incerteza, principalmente em relação ao direito das mulheres. Já no campo internacional, o Talibã garante que não quer problema com nenhum país. O novo governo afegão está preparado para desenvolver boas relações com a China e está pronto para garantir um ambiente de negócios estável e seguro para investidores chineses e estrangeiros. Foi o que disse o chefe do Centro de Informações de Mídia do Talibã, Qari Yusuf Ahmadi. Nosso comportamento será bom com todas as nações regionais e com a sociedade internacional. Não temos problemas com nenhum país ou região do mundo, disse ele. A declaração foi feita um dia depois do anúncio da estrutura do novo governo afegão. Sobre as mulheres, o Talibã informou que elas vão ter todos os direitos dentro dos princípios islâmicos, já que são uma parte vital da sociedade. Os extremistas decidiram já retomar os estudos das alunas nas universidades. Só que Mahmoud Taqwa, professor assistente do Departamento de Pashto da Universidade de Cabul, disse que alunas e professoras ainda enfrentam uma situação incerta depois que o grupo extremista Talibã assumiu o controle do país. É que as autoridades do Talibã informaram que, a partir de agora, as salas de aula vão ter uma cortina para separar os alunos das alunas. Caminhoneiros fazem, neste momento, mobilizações em rodovias de pelo menos 8 estados. Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Na maior parte, há apenas pontos de concentração sem interdição das vias. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal registra bloqueio das rodovias em pelo menos 3 estados: Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas a PRF não diz o motivo dessa movimentação. A Associação Brasileira de Caminhoneiros, a ABICAM, ainda não tem um balanço do movimento, mas afirma que os pontos bloqueados são focos isolados. A produção de veículos teve uma leve alta no mês passado, mas ainda registra queda de mais de 20% em relação a agosto do ano passado. Os números foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. O
mês de agosto registrou a produção de 164 mil veículos, 0,3% a mais que o mês anterior. Mas na comparação com agosto de 2020, houve queda de quase 22%. Este foi o pior resultado para o mês de agosto desde 2003. Segundo a Anfávia, a falta de semicondutores impactou a indústria, com a paralisação total ou parcial de 11 montadoras. O resultado são estoques mais baixos e filas de espera nas concessionárias. Os licenciamentos em agosto totalizaram quase 173 mil unidades, queda de 1,5% sobre julho de 2021 e de 5,8% em relação a agosto de 2020. Já as vendas para o comércio exterior apresentaram resultado positivo, com um embarque de cerca de 30 mil veículos, 5,5% a mais do que em agosto de 2020. No Rio de Janeiro, os próximos 3 jogos do Flamengo no Maracanã terão torcida no estádio. Ao vivo, a repórter Flávia Grossi explica pra gente quantas pessoas poderão estar no Maracanã. São partidas que estão sendo consideradas eventos teste, por sinal. Não é isso, Flávia? Boa noite. Exatamente, Paulo. Boa noite para você, para a Catiúcia e para todo mundo que nos acompanha. Essa retomada gradual de público nos estádios, ela vai acontecer nos próximos 3 jogos do Flamengo aqui no Maracanã. O primeiro será já na quarta-feira que vem, contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No dia 19, o rubro-negro vai jogar novamente contra o Grêmio, só que pelo Brasileirão. E no dia 22, será contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. A presença do público será limitada aí entre 35% a 50% da capacidade máxima do Maracanã. A gente lembra que a capacidade máxima atual é de aproximadamente 72 mil pessoas. Para entrar no Maracanã, os torcedores vão precisar comprovar que foram vacinados contra a Covid e também mostrar um teste negativo para a Covid feito 48 horas antes do jogo. Paulo, Catiúcia. Obrigada, Flávia. A gente muda de assunto agora, é hora da previsão do tempo. Lara, bem-vinda, boa noite. Qual é a previsão para amanhã? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. A quinta-feira ela vai ser ensolarada em toda essa área aqui destacada em amarelo no nosso mapa. Onde está um pouquinho mais claro, a área que inclui aqui Minas Gerais, parte de Goiás, Tocantins e o interior nordestino, previsão de névoa seca durante a tarde, que é aquela mistura, né, de ar seco, poeira e poluição. Já a chuva ela vem aqui em forma de pancadas rápidas em parte da região norte, centro-oeste, já avançando aqui para Cuiabá. Também para São Paulo, no sudeste e parte da região sul. Para as regiões norte e sul tem inclusive alerta de perigo aí, ó, por conta da intensidade dessas chuvas. Pode chover até 50 milímetros ao dia em todo o estado do Acre, parte de Rondônia, do Amazonas. Mesma previsão aqui para o sul do país. No Rio Grande do Sul, inclusive, essa chuva vai vir acompanhada de vendaval e queda de granizo. Agora, falando das temperaturas. As capitais mais quentes amanhã serão Teresina, chegando quase a 40 graus, né? 39 de máxima. Palmas e Goiânia, máximas de 36 graus. Em Rio Branco, 35 e Boa Vista pode chegar aí a 34 graus. Já as menores temperaturas, elas são previstas, então, para essas capitais aqui. Porto Alegre com mínima de 13, máxima de 19. Em Curitiba pode chegar a 22, mas não passa disso. Florianópolis, mínima de 18, 23 é a máxima. Campo Grande e São Paulo são menores temperaturas, sim, em 28 graus. Está alto, mas são as menores. Olha, agora a gente vai ver como é que está o tempo ao vivo. A gente tem aqui imagens de Natal, onde nesse momento faz 27 graus e tem previsão de chuva para essa noite ainda, hein? Essa chuva ela deve se manter aí até amanhã de manhã e a quinta-feira ela vai ser quente na capital, com mínima de 22 e máxima de 30 graus. E do Nordeste a gente vai para o Sudeste, são imagens aí da capital paulista, onde a temperatura agora é de 32 graus. Hoje a máxima lá chegou a 33, hein? Mas amanhã a chuva vai chegar e até o final da semana deve amenizar aí gradativamente esse calorão em São Paulo. Obrigada, Lara. Até amanhã, Catiúcia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que o avanço da vacinação está diretamente ligado à queda no número de infecções e mortes por Covid. A afirmação foi feita à comissão do Senado, que acompanha os gastos públicos no combate ao coronavírus.
Mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E o resultado já é visível na redução de mortes e internações pela doença. Nos últimos 60 dias, nós tivemos uma redução de aproximadamente 60% no número de casos e no número de óbitos. E nos últimos 15 dias, essa redução ela tem sido sustentada, mesmo com o advento da variante Delta, que já tomou um caráter de propagação comunitária aqui também em nosso país. E a explicação para esse maior conforto no cenário epidemiológico é só uma: a nossa campanha de imunização. O ministro Marcelo Queiroga destacou que 8 milhões de brasileiros não apareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ele fez um apelo para que as pessoas completem o esquema vacinal e disse que as reações observadas na aplicação da primeira dose da vacina não costumam se repetir na aplicação da segunda dose. Também na reunião da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, o ministro Queiroga anunciou a escolha do imunizante da Pfizer para a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos de idade e pessoas imunossuprimidas, como transplantados e pessoas com HIV/AIDS. A aplicação dessa terceira dose deve começar a partir do dia 15 de setembro. E essa terceira dose é a vacina da Pfizer, porque os esquemas heterólogos, ou seja, com vacinas diferentes, geralmente usam a vacina da Pfizer ou a vacina AstraZeneca como os imunizantes preferenciais. Segundo, porque nós temos um quantitativo elevado dessa vacina e permite assegurar que não haverá interrupção na nossa campanha de imunização. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 584.421 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 250 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 20 milhões de casos confirmados até aqui, 14 mil nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 19.932.646 pessoas que tiveram a doença, que tiveram a Covid, se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país num recorte por regiões. O Norte aplicou até aqui 13 milhões de doses da vacina contra a Covid. O Nordeste aplicou 43 milhões de doses, o Centro-Oeste 15 milhões, Sudeste do país 90 milhões. Por fim, o Sul aplicou até aqui 30 milhões de doses da vacina contra a Covid. Ao todo, portanto, também segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas pelo país 253.779.888 doses de vacina. Dessas doses, 196 milhões foram aplicadas nos brasileiros até aqui. 132 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 64 milhões de pessoas tomaram também a segunda dose ou a vacina de dose única. E a Anvisa autorizou o uso emergencial do medicamento Sotrovimab para tratar a Covid. O remédio é um anticorpo feito em laboratório que imita a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. Ele é indicado para o tratamento da Covid leve e moderada em pacientes adultos e em adolescentes a partir dos 12 anos. Outro ponto importante, ele só pode ser usado em hospitais. Esse é o 5º medicamento autorizado no Brasil para tratar a doença. Na Bahia, uma distribuidora de música tem ajudado cantores a garantir o repasse de dinheiro de plataformas digitais. É aquela música que você faz o download e pode até compartilhar. O objetivo da empresa é garantir renda aos músicos e assegurar que os direitos autorais estão sendo respeitados. A reportagem é da TV Feira, afiliada da TV Brasil. Lucas tem 21 anos, é cantor e compositor. Na pandemia, pensou em desistir da carreira. Da renda que eu tinha, eu fui para zero
E não teve outra opção, não teve outra forma da gente fazer a grana. Então, acho que o lance do financeiro, as contas chegando e eu não ter condições de pagar, não ficar maluco, acho que foi o primeiro baque que a gente sentiu, né? Tudo mudou quando o Lucas conheceu uma startup que distribui músicas em plataformas do mundo inteiro. Cria e gerencia as campanhas de lançamento e presta consultoria para diversos artistas. O cantor já tem música estourada nas plataformas digitais. Gente, a música do Lucas Queiroz, Medida Sem Resultado, já está em todas as plataformas digitais de música. E o responsável, o Brendo, que está aqui do meu lado. Vou até parar a música para conversar com ele. Tá boa a música, mas vou dar uma paradinha. Então, Brendo, já deu para ganhar alguma coisinha aqui? Com certeza, e obrigado por ter gerado já um dinheirinho pra gente aí. Alguns centavinhos, mas muito obrigado. Continue escutando muito aí pra gerar muitos centavos pra gente aí, tá? A empresa foi aberta em 2018, com 5 artistas no casting. Hoje já são mais de 60. Vários artistas chegavam para perguntar a gente o que era isso. Eles não sabiam o que era isso. Eles não sabiam que dava dinheiro com streaming. Brendo contou que agora na pandemia está sendo o melhor período da startup, pois as pessoas ficam mais tempo em casa e o uso do streaming cresceu. A quantidade de pessoas aumentou, triplicou, quadruplicou e a quantidade de consumo também aumentou. A música Medida Sem Resultado do Lucas já foi ouvida mais de 100 mil vezes em uma única plataforma de streaming, o que deve ter rendido para ele uns R$2.000. Meu coração e mais amor, menos você. Também na Bahia, a fila da vacinação contra a Covid rendeu proteção contra a doença e também uma nova história de amor. Olha só que combinação, hein? O Luiz Miguel se encantou pela Ive, enquanto os dois aguardavam a hora de se vacinar. Só que eles não pegaram o contato um do outro. E aí, resultado, o Luiz Miguel, nome de cantor famoso, teve que fazer uma varredura nas redes sociais com a ajuda de uma amiga, olha, e é só uma amiga mesmo, hein? Para dar o início ao romance. Veja os detalhes dessa longa história na reportagem da nossa afiliada TV Bahia. Luiz Miguel encontrou no lugar mais inesperado do mundo alguém que mexeu com seu coração. Foi em uma fila de vacinação nesse posto de saúde em Salvador, onde uma jovem abalou as emoções do nosso personagem. Quando eu cheguei na fila, que eu era a última, eu estava com minha mãe, demorou uns 5 minutos, ele chegou. Aí com a amiga dele, né? Aí eu dei uma olhadinha, mas eu vi que ele estava acompanhado e pensei, namorada dele, né? A gente começou a conversar sobre isso, sobre essas questões da vacina e a fila foi andando. Mas aí como eu vi que ele estava acompanhado, já eliminei qualquer possibilidade de qualquer coisa. Como em uma história digna das mais belas canções do xará porto-riquenho, o nosso Luiz Miguel perdeu a chance de pegar os contatos daquela pessoa tão especial. Começava ali um drama típico de novela mexicana. Encontrar a moça de qualquer jeito. Até que a amiga, que havia presenciado tudo na fila de vacinação e meio sem querer atrapalhou o romance, resolveu compensar o estrago, dando aquela forcinha. Luiz Miguel foi procurar por ela no perfil da prefeitura, não encontrou, obviamente a gente estava com o nome dela errado, a gente não ia achar nunca. E aí, assim, pra mim, fazer esse post marcando a prefeitura era tipo o último recurso, assim, uma coisa meio do desespero mesmo. A ideia encontrou apoio da prefeitura, que republicou a postagem nas redes sociais para também ser uma espécie de cupido na história. O esforço foi devidamente recompensado e viralizou na internet. Ela veio falar comigo diretamente no privado. Se você tá falando da pessoa que estava na fila com você, que não se chama Evelyn, é Ive, estava lá e tal, teve a confusão, sou eu. Desde então, os dois seguem, embalados pela trilha sonora, seja do nosso Luiz Miguel, um pouco mais famoso, ou de qualquer outro artista que fale sobre um amor inusitado. Que fila, né, da vacina. Fila da vacina com match. Dessa mobilização não ia ser à toa, né? Para quem não sabe, o xará famoso do personagem dessa reportagem é o cantor porto-riquenho naturalizado mexicano, que já vendeu mais de 75 milhões de discos no mundo todo. A história dele também virou livro e depois foi adaptada para a TV numa série de 13 capítulos.
Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras da Língua Brasileira de Sinais, a Brenda Rodrigues e também a Leide Mendes. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima noite, a gente volta amanhã. Fique agora com imagens do belíssimo Rio de Janeiro. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.